Em seguida, a supervisão, que a gente já colocou aqui, já alterou mais ou menos para fazer o acompanhamento técnico em EAC, né? Inicia normalmente município, a data que você fez a visita, aí você vai identificar a estrutura. Se for um EAC, agora você não só informa que foi, mas você já vai dizer qual foi o assunto que foi abordado. E aí, pegando o gancho, gente, essa visita, esse acompanhamento de EAC, ele só é válido como acompanhamento se houver o preenchimento daquele formulário, né? Aí, se a Camila tiver, a Camila pode explicar melhor. O simples fato de você ir ao município fazer uma outra atividade que não está direcionado ao acompanhamento em loco, não, a ida a esse município não caracteriza o acompanhamento, né? Que você realizou essa atividade. Ela tem um formulário próprio e específico que você precisa preencher, tá? Então, assim, quando você vai fazer uma visita no EAC, você vai especificar se você trabalhou ações do programa de brucelose, da raiva, da EB, do PENEFA, aves, aquáticos, se você viu arquivo mural, arrecadação, base legal e manuais, cadastro, controle de aglomeração, controle de trânsito, execução de atividades e registro, ou se você for falar de fiscalização de revendas ou vigilância epidemiológicas, que são temas que estão lá naquele formulário que você vai abordar, tá? Então, assim, você pode colocar aqui o assunto que foi abordado e aí você vai atribuir notas. Isso aí, acho que a Camila já deve ter providenciado aí esse instrutivo, né? Da situação que foi encontrada, de 1 a 5, né? No caso, a situação que você vai atribuir lá de acordo com como você aplica aquele formulário. Vai informar aqui se foi feito algum prazo para ajuste, se teve prazo para ajuste, você vai informar qual foi o prazo, né? E aí você vai descrever alguma observação que você achar necessário, tá? E aí, se você colocou, a ideia aqui é a gente conseguir avaliar se a gente consegue retornar para verificar aquela atividade que foi deixada como prazo para ajuste ou se é uma nova demanda que surgiu com relação àquele AC. Com relação ao PFFA, também tem uma série de situações que a gente pode encontrar. Então, eu fui no posto fixo, eu trabalhei o quê? Foram os formulários de fiscalização e carimbos, eu trabalhei material técnico, eu trabalhei foi mural, foi procedimento de fiscalização ou foi os registros de fiscalizações, tá? E aí eu coloco aqui qual foi o assunto abordado e também a situação encontrada também, de acordo com essa avaliação, que vai dos itens de 1 a 5, tá? E se houve prazo de ajuste e a observação que se fizer necessária. Se você aqui no PFFA, você falou de outros assuntos, a cada assunto abordado, você vem aqui e fala, você repete toda a linha e informa qual foi o outro assunto abordado. Eu estou todo tempo repetindo isso, gente, porque esse relatório, ele não admite mesclar. A gente não vai trabalhar mais com mesclar, porque isso vai dificultar as nossas análises. Então, assim, a gente vai repetir as informações, não há problema nenhum em dessa planilha crescer para baixo, tá? Mas a gente não pode estar mesclando informação. Então, se só aqui vai mudar, você repete tudinho aqui nessas linhas e aqui você coloca o novo registro. Também não deixe em branco, você tem que repetir. Se não conseguir, se você estiver achando que está ruim copiar, selecionar, não tem problema, você pode colar, desde que você cole especial somente os valores, tá? E aí você repete sempre as informações, para não deixar nada vazio, tá? A ideia é não deixar nada vazio. E aí essa é a planilha para supervisão. Ok, Carol, está aberto o bloco para perguntas sobre o módulo supervisão. Estejam à vontade. Em não havendo perguntas para o módulo supervisão, passaremos para a próxima planilha, que é a planilha sobre atendimento à notificação. Carol, por favor. Vamos lá para atendimento à notificação. Inicialmente, a mesma situação, tá?
Escolheu o município, registrou a data, aí a gente vem para escolher a doença-alvo, tá? E aí é toda aquela parte de AIE, de morro, de brucelose também, que tem algumas projeções no plano de metas para serem atendidas, é por aqui que vai ser feito o registro desse acompanhamento, tá? Então, se for AIE, então você vai colocar aqui que foi a doença-alvo AIE, você vai classificar essa notificação, né? Ela é improcedente ou ela é procedente? Você vai identificar se você está acompanhando o número do processo, o número do protocolo ou o número do Form-I, tá? São as três oportunidades aqui de identificar que atendimento você está fazendo aquele de AIE. Quando você vai na atividade, aí você vai ter todo um leque de informações que você vai colocar. É visita complementar, é visita inicial, você vai notificar animais positivos, você está indo para fazer uma investigação, você está indo para fazer ficha de busca ativa, no caso da raiva, você está indo para eutanasiar animais, para fazer uma desinterdição, para fazer uma coleta para saneamento, uma coleta para reteste, você está indo para fazer captura de morcego, que é por meio de rede, ou você está indo para fazer abate sanitário, tá? Tudo isso em decorrência do que é esse acompanhamento daquela notificação. Se vai ser inicial, houve coleta de material para diagnóstico, sim ou não? A ocorrência em si, qual é o status dela? Ela está encerrado? Ela está em atendimento? Né? Aquele processo que você está acompanhando. Alguns surgiram a necessidade também de informar, principalmente a IE, se tem notificação de animais positivos, quantos são os animais existentes, né, naquela propriedade ou que são contatos. No caso de eutanásia de animais, quantos animais foram eutanasiados? Qual foi o método que foi utilizado? Foi abate, eletrochoque, eletronarcose, fármaco, pistola pneumática, rifle sanitário. E quem foi o responsável pelo custeio dessa eutanásia? Foi o proprietário ou foi o Estado que foi o responsável por custear essa eutanásia? E aí, qualquer também outra observação que for pertinente, tá? Então, assim, todas as outras atividades, elas estão aqui, né? Então, você vai do tuberculose, respiratório nervoso em aves, nervosa, morro, hemorragia dos suínos, doença vesicular, doença dos animais aquáticos, doença das abelhas, brucelose. E se tiver alguma que não foi contemplado, é só informar para a gente poder também contemplar essa informação. Tá certo? Então, assim, todo o acompanhamento de equídeos, né, daqueles processos, tudo se encaixou nessa parte de atendimento a notificações de enfermidades. Todo esse procedimento aí, tanto de equídeos, né, para os atendimentos lá dos processos de AIE, quanto também daqueles que tem lá de brucelose, de matadores, aqueles acompanhamentos de animais positivos. Tudo a gente jogou para essa aba aqui. Pronto. Quem tiver alguma informação, alguma dúvida. Obrigado, Carol. Vamos agora ao bloco das perguntas sobre atendimento à notificação. Verificamos que tem uma inscrição da doutora Rosiane Barros, do setor de Epidemiologia e Estatística da AGE. Doutora Rosiane, fique à vontade. Bom dia a todos. É só um complemento nessa última tabela que a Carol mostrou, que o número do processo é referente àqueles atendimentos que são atrelados a processos administrativos, tá? Se, por exemplo, tiver no atendimento de nervosa, de vesicular ou de hemorrágica, que a gente não tem essa prática, esse campo deverá ser deixado em branco, acredito eu, não é isso, Carol? Isso. Pronto, era só isso mesmo que eu queria alertar, tá? E só mais uma coisa também. A gente tem como monitorar os atendimentos a notificações via Sisbravet, tá? Para aquelas doenças que são passíveis de registro no Sisbravet. Pedir novamente que, caso o colega da unidade faça um atendimento de uma doença da lista 4 da IN 50, que ele continue fazendo esses registros no RTM, porque, embora esse atendimento ele não vá
para o Sisbravete, ele conta como uma ação para o CISPCA da gente, tá? Ele conta para a gente dentro da AGED, como mais um atendimento à notificação, tá? Então, fazer esse registro ainda no RTN, tá bom? Muito obrigada. Obrigado, Rosiane, pela sua participação. Ainda sobre o bloco perguntas, está facultado. Bom, em não havendo mais perguntas para o bloco atendimento a notificações, nós passaremos para a próxima aba da planilha do relatório técnico mensal, que trata sobre aglomeração. Carol, esteja à vontade. Na aba aglomeração, houve também algumas alteraçõezinhas aqui na texteira, tá? A mesma situação com relação aos municípios, né, que compõem a regional, a questão do tipo de evento, onde você, naquele outro formato, crescia muito para a lateral, porque cada quadro você informava um tipo de evento, né? Nesse caso aqui, não. Você vai primeiro informar o evento. É uma feira? É uma exposição? É um leilão? É um esporte? Que, com exceção de que não seja vaquejada, que ela pediu, tanto a vaquejada quanto o tambor e baliza, a Michelle pediu que deixasse claro, porque eram comuns. Se é algum outro tipo específico, você vai identificar lá no campo observação qual seria esse outro esporte, tá? Você vai classificar o evento, e aí, assim, é interessante porque aí a gente passa a ter controle de outras situações, né? Então, essa vaquejada, ou esse esporte, esse evento, é autorizado? Não é autorizado? Ou ele está acontecendo a revelia? Que aí a gente já começa também a informar não só aqueles que a gente está indo fiscalizar, mas aquilo que a gente já também tem notícia de que andam acontecendo. Aí você vai informar, entrando autorizado, lógico, né? Qual seria a data da realização do evento e vistoria, no caso, ou se está revelia, se você pegou algum prospecto, alguma coisa de informação, você vai registrar lá o que está dizendo aquele prospecto, né? A data de vistoria do recinto, e aí tudo aqui é conforme estava o outro. Número de animais por espécie. Então, quem participou desse evento? Quais são as espécies que participaram? Você vai registrar lá. Eu vou botar bem aqui um evento para não ter muito problema. Você vai dizer número de participantes, quantos foram vistoriados. E aí, atendendo também a essa questão aí da fitosa, né, do Ministério, foi acrescido essa informação aqui dos inspecionados e o percentual que está a recomendação é de que sejam pelo menos 10% em cima dos que estão participando, né? Se houve comercialização, nos casos de eventos que há comercialização, quantos animais foram comercializados e quantos chegaram ao evento de forma irregular, né? Ou por falta de documentação sanitária, ou por falta de atestados, não sei. Aqueles que estão nas condições de irregulares. Aí surge a ideia aqui também de número de propriedades que enviaram animais para o evento, e aí esses dados eles são facilmente retirados daquele mapa de entrada, porque aí você só contabiliza o número de propriedades que estão lá distintas, né? E informa aqui, e o número de criadores por espécie, conforme já existia lá no outro, né? Quantos proprietários, produtores, criadores diferentes estão emitindo o GTA para lá, né? E também dá para retirar do mapa de entrada. E aí também a situação do número de médicos veterinários envolvidos nessa fiscalização, quantidade do serviço de inspeção, né, ou do serviço veterinário oficial, quantos de responsabilidade técnica, quantos auxiliares estão envolvidos, quantos do serviço veterinário estadual, quanto também dos habilitados. E aí surge também uma outra situação de divisão para a gente, que seriam as providências adotadas. E aí eu posso entender que aquele evento foi um evento interditado, foi um evento autuado, foi um evento não fiscalizado,
Foi um evento notificado ou foi um evento que, de fato, foi fiscalizado, né? E aí surge para a gente esse leque também de informações relacionadas àquele evento que a gente já identificou aqui da data. Aqui ficou registrado, assim, pela data do evento, porque o que eu entendi, né, o que nós entendemos é que, como o Cigama ele mexe com ciclos, essa data aqui seria a data que regeria, né, que identificaria aquele evento, né, a data dele. Aí a Michele pode tirar as dúvidas com relação a também o preenchimento ou orientação melhor para essa aba. Pronto, Aimoré. Carol, obrigado aí por essa apresentação sobre o módulo aglomeração. E este bloco de perguntas está em aberto. E, verificando ao chat, um minuto apenas. Josileide Araújo, sinto falta dos demais programas, nas demais fiscalizações. Percebi que as planilhas estão mais direcionadas para as metas, mas penso que as metas nos direcionam, mas não nos limitam. É necessário fazer vigilância, sim, para os demais programas. Essa é a colocação da colega Josileide Araújo. Está facultado para perguntas sobre esse bloco. Porque, assim, o que a gente entendeu quando a gente estava nessa construção é que os demais programas eles não iriam ficar sem fazer a vigilância, porque a vigilância é unificada. E a partir do momento que lá no campo, na parte da planilha de vigilância, as propriedades lá, que a gente colocasse as propriedades, todas elas estariam contempladas, essas vigilâncias que não estão direcionadas, elas estariam contempladas lá naquela área de vigilância, né? Por quê? Como lá é unificado e você vai preencher aquele formulário de vigilância única, se lá tem equinos ou equinos de uma forma geral, lá teria como você fazer essas fiscalizações e registrar. E em tendo alguma inconformidade, você registra lá no campo que, por exemplo, para equinos você encontrou uma sintomatologia diferente. E a partir daí você vai para as direcionadas. De fato, a gente não tentou limitar. A gente pensou em tudo, só que juntasse em grupos, né? E aí a gente aqui tem um entendimento de que a vigilância unificada, ela está abrangendo aquela que é geral, que não está sendo direcionada, ela está sendo contemplada lá naquela planilha de vigilância. Não sei se você conseguiu entender o que eu estou querendo passar. Michele, observa no chat. Eu gostaria de perguntar se algum lugar para registrarmos a realização de novos recintos de aglomeração, que não necessariamente estejam dentro de propriedades, porque não há nenhum campo dentro desta planilha cadastro agropecuário. Assim como no Cigama atualmente, não há uma aba para cadastro de recintos, como fazíamos no CIAPEC. Eu também não vou conseguir te dar essa resposta nesse exato momento, porque é preciso entender como é que está funcionando, né? E o que a gente tentou trazer para o RTM foi otimizar aquilo que a gente estava fazendo naquele outro formato, né? E aí, aquilo que não está sendo contemplado, eu estou registrando aqui, e aí a gente pode criar essas situações, né, para corrigir, né? Até mesmo criar planilhas específicas para essas situações que possam atender melhor os setores, né? Isso é possível. Mas para esse formato, em nenhuma das conversas foi conversado a respeito de novos cadastros para recintos, de fato. E, Carol, ela perguntou também, a Michele, se poderíamos alterar a própria planilha de aglomerações. Sim,
Gente, olha, com o Drive, com os formatos compartilhados, toda alteração ela é mais rápida para todo mundo, né? Então, assim, é mais fácil que essa alteração ela aconteça mais rápido, né? Então, assim, a princípio, nesse exato momento, eu acredito que não seria possível, porque nós estamos treinando todo mundo para iniciar. Mas aquilo que for necessário, logo em seguida, que todo mundo estiver utilizando a ferramenta, aí a gente vai promovendo as atualizações que se façam necessárias, tá? Agora, eu acredito que agora, antes de eles começarem a utilizar, não dá, porque tudo isso exige uma lógica para ser colocado. Então, se for mexer agora nesse trabalho, a gente vai alterar, mas existe a possibilidade, sempre vai existir, e ela ser mais rápida de ser acompanhada. Carol, obrigado aí pelas explicações. E este bloco ainda está aberto para perguntas sobre aglomeração. Neste momento, a Carol vai apresentar o módulo Educação Sanitária. Carol, fique à vontade. Então, vamos lá continuar, né? Depois que tivemos aqui o problema técnico. Então, como eu estava falando, a educação sanitária, por meio dessa planilha, a gente vai conseguir preencher tanto as informações de rotina, quanto aquelas informações que são, aquelas atividades que são realizadas em evento agropecuário, né? Então, como eu estava falando, se é um evento agropecuário, eu vou colocar assim, e logo em seguida registrar o nome desse evento agropecuário. E aí eu posso até colocar aqui, eu vou botar Expoema, vou puxar para a minha área, né? Expoema. E aí, quando eu for fazer a descrição da atividade, aí eu venho para entender o que foi realizado. E aí aqui tem o leque de todas as atividades de rotina ou que são feitas em eventos agropecuários, porque às vezes acabam coincidindo. Então, é um dia de campo, eu estou fazendo uma orientação do estande, eu estou fazendo um projeto AGED em ação, ou projeto Fazendo Educação, eu estou fazendo um teatro, tá? Então, são atividades que eu poderia estar realizando dentro de um evento agropecuário. Aí, aqui, a primeira coisa que a gente conseguiu resolver não é um evento agropecuário, mas aqui eu vou informar atendimento em escritório. Vamos balizar novamente. O que é esse atendimento em escritório? É tudo aquilo que foi registrado naquela planilha que o criador chega e você coloca lá o CPF e ele diz o porquê que veio do atendimento. Aí o João pode depois explicar, só para ter uma ideia que daí a gente tira. Atendimento e escritório exclui as emissões de GTA, exclui comprovação e fica toda aquela parte de atendimento para orientação e tudo mais, né? Ainda permanece essa orientação, João? Exatamente, porque as emissões de GTA, elas vão ser retiradas do CIGAMA, tanto a GTA quanto as comprovações. Então, para não ter duplicidade, essas duas informações não são consideradas atendimento em escritório, né? Então, todo tipo de atendimento, outro que o criador for procurar, uma orientação do registro agroindústria, orientar qualquer tipo de outra orientação, ele terá que ser registrado lá na planilha própria e lançado nessa área de RTM que a Carol acabou de mostrar para você. Pronto. E aí, assim, mesmo em atendimento em escritório, se eu quiser ainda relacionar, eu posso dizer, se, por exemplo, eu fiz um atendimento específico para a área animal, eu posso aqui descrever todos os programas que estão relacionados à área animal, tá? Se for da área da inspeção, eu posso aqui também relacionar todas as atividades que estão relacionadas à inspeção, inclusive quando se fala do plano de regularização de estabelecimento de POA, tá? Eu também posso agir em conjunto e dizer que naquele momento nós tivemos alguns assuntos relacionados a vegetal, tá? Como também surge, né, aquelas áreas outras, que é justamente para ter aquela visão institucional, a questão da saúde única em se tratando de zoonoses e a saúde única em se tratando de meio ambiente, bem como a parte de trânsito agropecuário, tá? O trânsito agropecuário, ele sai da área da tela lá só de animal e aí ele passa a ser uma coisa ampla que você vai poder tratar, tanto da área animal quanto da área vegetal, tá? Então, foi assim que foi acordado. Da mesma forma que ficou acordado também, que
que no caso de palestras, né, a ideia é que você trabalhe no máximo 2 temas, tá? E esses 2 temas podem ser relacionados à área animal, sendo que se você trabalhou 2 temas da área animal, você vai repetir. Meu Deus. Você vai repetir toda essa informação para trás, né? E aqui no campo observação, informar que trata-se do mesmo evento, tá? Só para a gente registrar aqui e ficar claro que não são eventos distintos, mas sim o mesmo evento. E aí, dentro de público atendido, foram colocados aqui todos os que fossem necessários que a gente trabalhava. Nós tentamos fazer sempre grupos. Então, se tiver público misto, vocês vão tentar direcioná-lo, se você quiser, né? É um público misto, você pode dizer que você trabalhou com tantas autoridades, se você tiver como, né, distribuir, né, discriminar essas autoridades, como você pode também ajustar comunidades tradicionais da agricultura familiar, agricultores familiares, comunidades tradicionais indígenas, comunidades tradicionais quilombolas, empresários, ensino superior, tá? Não adianta, aqui não faz sentido a gente pegar e colocar engenheiro de pesca, veterinário, agrônomo. Se é ensino superior completo, a gente vai enquadrar todos em ensino superior, independente da formação, tá? Escolar, ensino fundamental, escolar, ensino médio técnico, escolar, ensino superior. Produtor rural, ambos, se for animal e vegetal, produtor rural animal, produtor rural vegetal, profissional no caso de autônomo, e aí os servidores para as reuniões. Volto aqui para a parte da descrição da atividade e deixar mais claro. Reunião externa, embora aconteça na GED, são com pessoas de fora, de outras instituições. Reunião interna são as reuniões que é o público somente a GED, né? O público interno, né? Nossos servidores. Por isso é que está elencado aqui as outras partes. E aí, assim, essa é a aba para educação sanitária, a gente colocar as atividades de rotina e as que são executadas em evento agropecuário. O que sobra para educação sanitária, que aí eu não sei dizer mais se é educação sanitária, mas é a parte de comunicação, já vou falar junto, né? Que surge agora a situação do que é trabalhado em imprensa, para que a gente coloque aqui se o veículo de imprensa, se é jornal, se é entrevista, qual foi a pauta que foi abordada, né? Se tiver um link do que foi passado, já se coloca aqui, né? E quantas inserções foram acontecendo nessas entrevistas, né? Quantas vezes rodou. E se esse tipo é um jornal impresso, é uma TV, é na web, é rádio, né? Que é a forma com que isso aconteceu. O veículo qual é a emissora, né? Exatamente. Que está relacionado onde passou essa situação de imprensa, entrevistas, né? Essas divulgações aí. E o outro meio que precisa ser... Já tu fala. E o outro meio seriam as redes sociais, né? Que aí foi solicitado isso com relação, principalmente, à questão de WhatsApp, que você coloca no WhatsApp lá no seu perfil, né, no seu status, algum assunto que é abordado, não é obrigatório, mas que se você faz isso, né, o link, ou número de visualizações, número de curtidas, compartilhamentos, é uma forma de você conseguir também fazer esse tipo de educação sanitária. Tem pessoas que trabalham muito bem isso e pediram para serem reconhecidas nesse sentido, tá? Então, no âmbito da CESAC e comunicação, são essas 3 planilhas para serem trabalhadas. João. Só com relação... Obrigado, Carol, pela sua apresentação neste bloco sobre ações de educação sanitária, as atividades. E agora, o nosso coordenador de educação sanitária, Dr. João Batista, quer fazer alguns esclarecimentos sobre essas atividades. Doutor João, fique à vontade. Obrigado, doutor Moreira. Eu queria, Carol, voltasse lá a planilha, por gentileza. Porque a planilha? Para tu voltar essa planilha, porque eu queria só fazer algumas... Pessoal, voltando aqui ao que ela falou sobre a imprensa, ontem mesmo eu recebi uma pré-auditoria aqui da PoliSB com o doutor Roberto Carlos, e ele disse que com relação ao que for divulgado na imprensa, para a gente ter sempre um cuidado de pegar o link,
ou então fazer um print da matéria, se for na internet, né? Se for na internet, a gente faz o print da matéria, ou então pega o link. As rádios, a maioria das rádios agora, elas estão publicando, além do rádio, eles têm um canal no YouTube, né? A maioria das principais rádios, daqui a um dia, todas as rádios vão estar assim, transmitindo também pelo YouTube. Então, seria interessante para fortalecer a nossa demonstração para a auditoria com a LSB, que a gente sempre registrasse esses links do trabalho com a imprensa. E também, quando todos os canais de TV hoje, eles também têm um canal no YouTube, com exceção da Globo. A Globo, a Mirante, se a internet for na Mirante, a gente pega o link da Globoplay, né? A Globoplay é grátis, a pessoa não precisa ter assinatura da Globoplay para pegar o link da assinatura, então no G1. Aí vocês pegam o link e registram de alguma forma para a gente demonstrar depois para a QualiSB, né? Também para o nosso registro aqui também para as plantas. Carol, eu queria que tu voltasse lá na CESAC, lá na planilha da CESAC. Eu senti falta bem aqui na área dos eventos, lá do... Aqui, descrição das atividades? Porque, assim, tem atendimento do escritório, né? Mas só que tem também aqueles atendimentos que as pessoas fazem durante uma fiscalização, as pessoas atendidas. Não, mas ele tem. Onde é que ele vai ser registrado? Tá aqui, ó, resumo, bem aqui, ó. Número de pessoas atendidas, pai. Tá. Aqui é em decorrência da fiscalização. Mas só que essas pessoas atendidas também vão para pessoas de educação indireta. Sim, aí a gente vai sugar a informação daqui. Ah, certo. Era só isso que eu tinha. Então, pessoal, o nosso RTM está muito mais prático, muito mais fácil. Nós estamos aqui à disposição, a nossa equipe, aqui, doutor Aimoré, doutor Lúcio, todo mundo aqui está à disposição para esclarecer alguma dúvida, se vocês tiverem, né? Então, era essa a minha participação e devolvo a palavra aqui ao nosso mediador, Aimoré, que já tem umas perguntas aqui no chat. Ok, João, muito obrigado pelos seus esclarecimentos na área de educação sanitária. Carol, pela apresentação. E vamos visitar o chat para verificar algumas perguntas que estão lá. Precisamos observar que quando o produtor vem na USALF, na busca de GTA, ficha sanitária e atende. Precisamos observar que quando o produtor vem na USALF em busca de GTA, ficha sanitária, geralmente fazemos a educação sanitária sobre o programa e as campanhas. Por isso, não deve sair... Aí não completou aqui. Tá. Eu acho que eu entendi o que ele quis falar. Foi, entendeu, Carol? Não, porque ele acha que a informação não vai sair. Apenas a gente está evitando que haja duplicidade. Porque, digamos, se a pessoa vai tirar GTA, já está registrado no CIGAMA, não é isso? A pessoa, então, esse número não vai precisar ser lançado no RTM, que a equipe vai extrair do CIGAMA. Ou Carol, tem outra... Eu acho que a gente só tem que balizar o seguinte, o que fica melhor para não dar tanto trabalho assim para quem está no interior. Exatamente. Se a gente vai desconsiderar, né, as informações que são retiradas do CIGAMA pelo número de GTAs emitidas, ou se a gente vai só levar em consideração o atendimento ao que eles informarem no RTM. E aí, assim, tem que ser pensado isso, porque aí se tira-se a responsabilidade de puxar esses dados de emissão de GTA do sistema, mas quem assume isso são as USABs de informarem de fato aquilo que elas estão atendendo. Porque se a gente for levar em consideração, nem sempre uma GTA emitida significa dizer que foi um produtor que foi atendido. Porque pode ser que um produtor vai emitir 2, 3 ou até 10 GTAs, né? Mas isso precisa ser acordado e nivelado com todo mundo, né? Que, de fato, façam o uso dessa planilha e que insiram essas informações lá no RTM da CESAC no atendimento em escritório. Obrigado, Carol. A colega Michele, ainda no chat, faz uma pergunta ao doutor João. João, as matérias que vinculam as apreensões de produtos de origem animal em blitz, posto de Polícia Rodoviária Federal, volantes e etc.,
podem ser inseridos neste módulo? Obrigado, doutora Michele, com certeza, porque essas apreensões é uma educação, a pessoa está sendo educada, né, para não voltar a cometer aquelas irregularidades. Então, quem está assistindo já vai se corrigindo, né? Então, essas matérias são muito interessantes, são importantes e devem constar lá nas matérias vinculadas. Ok, João, e a Michele conclui. Em caso positivo, sugiro que o responsável pela ação seja o responsável por esse registro no RTM, da CESAC, para que não ocorra duplicidade de informações. E aí, Carol? Assim, o que a gente precisa entender a partir desse ponto é que as informações geradas do que é produzido nas USABs assumem realmente aquele caráter de responsabilidade das USABs em informá-las, porque só elas terão esse poder de edição desses formulários, né? A partir da unidade regional e central, elas não têm poder de edição, elas só vão poder ter o poder de leitura, baixar documento e, a partir daquilo que está lá no Drive, fazer suas análises. Mas as inserções, correções, tudo isso é de responsabilidade da edição, que é das USABs. Muito bem, doutora Carol, pelos seus esclarecimentos. Esse bloco de educação sanitária ainda tem 1 minuto para alguma pergunta que queira ser feita. Doutor João. Carol, então, voltando aqui à questão da emissão de GTA, seria interessante a gente deixar logo, como é a primeira reunião, a gente deixar logo certo o que vai ficar também com a opinião de Tânia, porque realmente GTA, retirando do sistema, a gente não vai refletir realmente quantas pessoas foram atendidas. Justamente por isso, inclusive vai ter GTA emitido em casa. Então é interessante que a gente fechasse logo aqui que todos os atendimentos, incluindo GTA e comprovação, sejam preenchidos no formulário próprio, né? Toda pessoa que atende do escritório. E a gente deixar essas informações no sistema. Vai dar menos né? Não, e para eles, deve ser um trabalho muito chato. Você pega lá, isso aqui não vai, isso aqui não vai, porque eles lá estão orientados a recolher esse notificamento. Né? Então, a minha opinião aqui como coordenador da CESAC é que todos as pessoas que visitam o escritório para retirar GTA, para tirar alguma informação, sejam registradas e que esse número de GTA não seja mais retirado do sistema. Obrigado, doutor João, doutora Carol. Registramos aqui que existe uma pergunta do colega Antônio Borges. Pois não, doutor João? Doutor Borges, faça a pergunta. Oi, bom dia. Só complementando o João aí, o raciocínio dele, porque tem a possibilidade do produtor emitir a GTA e também tem aqueles casos onde tem municípios que emitem a GTA de outro, no caso, por exemplo, que seja um cadastro secundário. Um exemplo bem claro, Caxias. Caxias tem propriedade que é daqui de Panarama, mas são emitidas em Caxias, na USAB de Caxias. Aí não vai refletir a realidade, entendeu? Uhum. Só isso, só para complementar o João. Bem colocado, Borges. Ok. Neste momento, nós encerramos o bloco das perguntas e vamos para a próxima aba do RTM, que tratará sobre a aba da planilha Blitz GTA GTPS, que ela vai apresentar agora para os senhores. Isso. Muito bem. Agora é um pouco do trânsito. Ainda não é a definição de barreira, mas o trânsito em si. O relatório de Blitz, ele também sofreu aqui algumas modificações em virtude de melhor entender a estratégia que está sendo adotada para fazer a fiscalização de trânsito, tá? Então, assim, nós percebemos que faltavam alguns critérios para serem analisados e aí a gente poder avaliar melhor tanto o horário quanto a duração da Blitz em si. Então, inicia-se
especificando o município em que foi realizada a atividade, a data que foi realizada a atividade, e aí se acrescenta agora o início que essa ação foi iniciada, né, e o horário de fim, para a gente entender quanto tempo se passou dentro dessa fiscalização, né, do que foi necessário. Além do que, nós precisamos registrar latitude e longitude. Por que isso? Para que a gente consiga fazer os mapas e tentar entender onde essas fiscalizações estão acontecendo com relação à Blitz, né? Para fazer ela ficar mais dinâmica, né? Então, entender aonde elas estão ocorrendo e o que isso pode melhorar com relação à nossa estratégia. Então, a gente precisa da latitude e longitude. A seguir, todos os dados são conforme e a orientação de preenchimento é igual à que era feita anteriormente. Você preenche o município de origem com a unidade federativa e o destino do documento. Lembrando que veículos vazios, eu não preciso preencher município de origem e destino, tá? Aí você contabiliza o número de veículos por carga e aí a alteração está aqui na carga. Você pode inicialmente colocar os vazios, né? E aí descrever carga sem interesse agropecuário, tá? E aí sem finalidade não se aplica. Como você pode vir aqui, colocar que foi produtos de origem vegetal e aí enquadrá-los em verduras, sementes, mudas, máquinas, grãos, frutas ou agrotóxicos. Você pode vir e colocar que são espécies animal, né? Espécie animal, e aí descrever quais delas que precisam de guia de trânsito aqui. E aí, lembrando que nós já colocamos aqui o pescado matéria-prima como espécie animal, porque ele precisa da guia de trânsito, né? Aí tem os peixes normais, né? Ovos férteis, ovina, molusco, tudo aquilo que havia necessidade da guia de trânsito. Separamos produtos de subprodutos, quando você for clicar em produtos, você vai encontrar somente tudo aquilo que é considerado produto, desde pescado, aí no caso agora já produto, ovos comuns, miúdos, porque existia sempre uma confusão, quando às vezes era produto, mas estavam colocando como se fosse ovo fértil, e ovo fértil já é considerado como animal que precisa da guia de trânsito. Então, para melhorar esse sentido de colocar tudo no seu devido lugar, a gente já fez esse crivo. E com relação a subprodutos, todos aqueles que são subprodutos, vergalho, ossos, farinha, esterco, cama, tá. Se existir ainda alguma coisa que não está contemplada aqui, aí é só sinalizar para que a gente coloque, né, insira na informação, tá? Dentro de finalidade, ela está mais associada à questão dos animais, né, espécie animal, que é a finalidade da GTA, mas nós acrescentamos aqui ao não se aplica com relação aos produtos e subprodutos, para que não fique sem preenchimento. E aí a gente vai conseguir colocar aqui a quantidade de animais em trânsito e aquelas que estão irregulares. Sendo que dentro da unidade, nós já crivamos aqui para não ter que colocar junto, porque ele não vai aceitar que você coloque, por exemplo, letra aqui, ele vai dar erro. Aqui só vai ser admitido números. Então, você vai informar se é quilo, unidade, litro e caixa, tá? Não foi colocado tonelada para que a gente possa fazer a conversão melhor. Então, assim, achou-se melhor trabalhar com quilo, tá? E aí faz-se a transformação, porque sempre é uma coisa que também dá trabalho. A gente não consegue entender se o que ele está colocando é em tonelada ou é em quilo. Então, aqui não vai se trabalhar com a unidade tonelada, vai se trabalhar com a unidade quilo, e aí a gente vai entender que tudo que está registrado aqui com relação ao produto ou subproduto está relacionado àquilo, tá? Para não ter essas divergências. E aí, também dentro de ocorrências, que foi uma coisa que a gente abriu, vai se colocar se foi feita apreensão e inutilização, se foi dada advertência, auto de infração ou retorno à origem. Sendo que aqueles formulários blocados se registre aqui no campo observação a numeração deles, tá? Então, essas foram as situações. A planilha de barreira, ela tende a ter essa mesma especificação, né?
sendo que somente a inicial que não. Essa parte aqui de horário de início e fim, que está mais relacionado a blitz, mas o restante é bem parecido com o que está se tentando trabalhar em barreira fixa. Tá ok? GTA, passando logo para finalizar esse bloco do trânsito. Já deixei aqui claro, né, a observação que essa planilha, né, ela só deverá ser preenchida quando a guia de trânsito que veio de bloco não estiver inserida no sistema, tá? Se já for inserida no sistema, não haverá necessidade de ser colocada aqui, para justamente evitar essa duplicidade de emissão de GTA, tá? E aí é a mesma situação. O município de emissão, onde ela foi emitida, origem, destino, número da GTA, qual foi a espécie envolvida, já vai estar aqui para ser clicada, qual foi a finalidade dessa guia de trânsito, o número de animais. E aí, para favorecer também a parte da arrecadação, a data da emissão, o valor da GTA e do Fundepec, e quem emitiu a guia de trânsito, para que a gente unifique, eles acabem utilizando, a parte de arrecadação acabe utilizando o mesmo formulário, e a gente não tenha que preencher outros formulários para dar sentido a essa parte da arrecadação, tá? E da GTPS também ela diminuiu o formato do que era escrito para aqueles que têm costume de emitir, tá? Aqui você identifica se é CISE ou se é a guia de trânsito de produto, identificar o número dela com uma série que ela deve ter. Aqui você vai identificar o produto, e aí tem a situação aqui que isso aqui é muito complicado na hora de a gente, quando pega o relatório, de entender. Quando a gente vai tirar, dentro das características, não é que quantidade seja igual a peso. Aí me corrija se eu estiver errado, alguém do trânsito que possa dar essa orientação. Existem subprodutos em que a gente quantifica a unidade. E existem produtos que são peso, tá? E aí, assim, não é que a gente às vezes consegue, ainda colocam aqui o coisa. Então, aqui só vai admitir também números, não vai admitir... Não era, né? Vou ver o que aconteceu. Só vai admitir números para evitar esse problema, né? Então, assim, se precisar de uma orientação melhor daquilo que é em quantidade, que eu acredito que seja a pele, eu não sei se pele também vem em peso, né? Ou se você vai admitir colocar peso. Então, como ele tem essa situação, deixamos aqui os dois para serem inseridos. E aí a gente vai inserir procedência, estabelecimento, município F, e o destino, estabelecimento, município F. Não vamos mais pegar dados de transportador, como era antigamente, e aqui só vai registrar o valor e a data da emissão. Eu acredito que faltou também o emitente, mas aí a gente vai ver se há necessidade do emitente. E é isso que fica para o bloco do trânsito, desses 3 documentos que a gente ainda precisa dar alguma orientação quando não tem no sistema, como não tem como extrair do sistema. Obrigado, Carol, pela apresentação do bloco do trânsito, que compreende blitz, GTA e guia de trânsito de produtos e subprodutos. Neste momento, está aberto para perguntas sobre o tema. Estamos aqui registrando a presença da doutora Inade, que fará algumas colaborações e contribuições ao tema. Colegas, bom dia. É só para tirar algumas dúvidas. Uma, na verdade, é guia de trânsito para subproduto, não é produto subproduto. Tá. E Carol vai corrigir. Aí, quando ela falou de subproduto, Carol, para acrescentar soro fetal, que não tem, que é uma coisa que a gente quase não emite, mas o povo vai começar a emitir. Quando ela falou também lá da parte de latitude e longitude nas blitz, é importante porque o Ministério quer que a gente agora, na verdade não é de agora, não é de sempre, mas a gente precisa fazer o monitoramento do movimento no Estado, tanto de produto, subproduto, de animais, e isso é importante para a gente, principalmente de animais que entram no Estado, que a gente vai ver mais pelas barreiras, mas nas blitz também a gente vai estar vendo isso. Cancelamento de GTA, vamos ver alguma coisa no meio. Carol, na hora de fazer o relatório, as GTAs canceladas, a gente também
Pode colocar na planilha, não precisa de campo obrigatório, não, né? Deve colocar também, né? Nas blocadas. E a outra coisa, eu acho que era só isso. Gente, eu acho que era só isso que eu acho que eu tenho que falar. Não lembro mais outra coisa, não. Agradecemos a participação da doutora Inádia Ferreira. E aí vocês devem estar perguntando por que a planilha da CIPA encontra-se aqui na área do relatório da DDISA. Mas é porque existem algumas atividades que, embora não sejam inspetor, mas que o chefe da USAV, na veterinária da USAV, acaba tendo que desempenhar, né, tendo que desenvolver. E aí ele não tinha um local onde registrar. E aí foi criado essa parte para que a gente possa registrar. Então, aqui tem o início normal, como os outros vão ter, né? Dentro da atividade, conforme está lá no plano de metas, ele tem a fiscalização de estabelecimentos em processo de registro, né? Como ele também tem a fiscalização de estabelecimentos sem inspeção oficial. São as duas abas, porque os estabelecimentos registrados fica a cargo de quem está lá fazendo a questão da inspeção, que também atua como inspetor. João, retorna aqui uma pergunta para ti. Dentro das subatividades, para atender essas duas atividades, ele pode realizar ou vistoria de estabelecimento, ou vistoria de terreno, ou vistoria final, bem como ele pode fazer a notificação e a interdição desse estabelecimento, no caso lá do sem inspeção, né? No caso de sem inspeção. Então, aí ele vai poder registrar essas atividades aí, ele identifica esse estabelecimento, né? Que conforme lá ele pode individualizar esse estabelecimento, e aí ele pode também informar para a gente se ele está fazendo aquela atividade, como sendo uma demanda do Ministério Público, como sendo uma demanda de denúncias ou NUP, né, PAI, essas coisas que tem aí de denúncia e ouvidoria aí, ou se é uma demanda que está sendo originada pela própria AGET. Tá? Então, ele faz essa identificação da demanda, no caso, se for algum número de processo que foi gerado, ele já vai registrar aqui nesse número de processo, e aí ele segue colocando o resultado. O resultado está mais associado para conforme, não conforme, o que foi que deu de problema com relação a isso. E aí, se ele preencheu algum formulário que tenha número, identificado por número, ele vai informar qual foi o número dos termos que ele preencheu em atendimento à ação da CIPA. E registrar as observações que se fizerem necessárias, tá? Então, assim, é só um local para serem registradas as atividades que forem feitas em decorrência de situações da CIPA, tá? Aí ela ficou mais ou menos nesse sentido aqui, que era para ter, porque não tinha onde registrar, e aí foi criado um local para que pudesse ser registrado. Ok, Carol, pela apresentação aqui da aba, da planilha sobre a CIPA. E neste momento está aberto o bloco de perguntas sobre esse tema. Da doutora Nádia Medeiros, que ela quer falar. Doutora Nádia, fique à vontade. Carol, já que a unidade regional ela não vai poder editar nas planilhas, como é que vai ser no caso, a gente vai validar as informações? Aí, se eu tiver algum questionamento em relação a uma determinada informação, aí eu tenho que contactar o escritório e pedir que o escritório faça a alteração, é dessa forma que vai funcionar? Já explicou agora como é que vai ser em termos práticos daqui por diante. Ok. Bom, como está aberto aqui de Açailândia, eu vou fazer aqui o compartilhamento com desse daqui de Açailândia. E é bom que aí já estando online, você já consegue me verificar essa situação. Bom, esse campo bem aqui é onde está dizendo aquilo que é compartilhado, tá? Quando eu quando eu clico aqui, eu tenho a opção de como eu vou fazer esse tipo de compartilhamento, certo?
E aí, assim, eu tenho níveis, certo? Eu tenho níveis de leitor, que é o que a central vai ficar nesse sentido aqui de leitor. Eu tenho o nível também de comentarista e tenho a questão de editor, tá? As USABs, elas ficarão com esse sentido aqui de editor. Então, eu vou já colocar aqui o de Açailândia, para você entender como é que vai. USAB, não é C cedilha, não, né? É aqui, tá. USAB, Açailândia, @gmail.com. Pronto, beleza. Quando eu coloco aqui essa situação aqui, ele está aqui como editor, certo? Eu já venho aqui nessas configurações e já digo que os editores, as pessoas que eu vou dar o poder de edição, mas eu não vou dar o poder de alterar permissões e compartilhar, tá? Os leitores e comentaristas, eles podem fazer a opção de download, imprimir e copiar, ok? Isso é a primeira configuração que todos têm esse detalhe, tá? As permissões só são dadas aqui pela central. Beleza. Quando a USAB Açailândia, o arquivo já está aqui, e eu clico aqui para que ela receba a notificação. Então, vai uma notificação, segue, acesso para... Pode ser colocado qualquer coisa. Vou colocar bem aqui porque eu vou compartilhar para vocês olharem direitinho. Para planilha RPM abril. Da mesma forma, isso vai acontecer com os demais meses. Aí, assim, toda a planilha, ela tem o SAB Açailândia e também o da UR. Ai, Damião, eu não estou aqui com o da UR de Açailândia. Só me fala aí, só para me ver aqui como é que começa. Damião. aged.ur Açailândia. Aí. Deixa eu tirar o U aqui. Só para fazer aqui, porque eu não está anotado aqui. Aged. Ponto, Isso, ponto. UR. Isso. Açailândia. UR. Por que não está? É novo, é esse? @gmail. Aged.ur Açailândia, não é isso? Tem mais alguma coisa? Pronto, achei. Pronto. Todos os dois estão aqui com o poder de edição, beleza? Sendo que nem o Damião ele consegue compartilhar e nem o SAB de Açailândia. Todos vão receber um e-mail. Se vocês tiverem acesso a esses e-mails, vocês só me confirmem se vocês receberam acesso. Beleza. Por que eu estou dizendo isso? Porque a partir de agora, quando eu coloco subir aqui, eu tenho aquilo que é dito intervalos, pode ser que ainda não esteja aí para vocês, mas vai ficar, tá? Porque ainda vou ter que fazer um por um aqui dos que vão ser compartilhados a partir de agora. Quando eu venho aqui em dados, eu tenho aqui proteger planilhas e tudo. Aí, ó, isso aqui que foi clicado, eu vou bem aqui e vou definir permissões. Quando eu defino as permissões, aí aqui está aparecendo tudo aquilo que já estava... A internet vai ajudar. B13, pronto. Aí aqui no alterar permissões é que vai aparecer as pessoas que podem editar. Pronto, tá aqui. Esse detalhe aqui do que eu coloquei aqui, que é onde vai ficar o relatório, a AGED-UR Açailândia, ela não tem poder de edição. Somente tem poder de edição a USAB de Açailândia. Ok. Então, se a USAB de Açailândia tentar entrar agora, é só ela que vai aparecer essas situações aqui desses municípios e essas células aqui vão ser preenchidas. O Damião ainda não. Uma outra alteração. O Damião, ele só tem acesso bem aqui no C10, que é onde tem o verificado, que está aqui dizendo que sou só eu, não sou só eu. É simplesmente só a USAB de Açailândia. Só ela tem poder de acesso para editar o C10 e o EF.
Cadê? Não estou mais enxergando ele. Tá aqui. Pronto. É 8. Pronto. Esse daqui também é personalizado e só a GED, o R, tem para ser acesso. Então, do relatório, o único local que a unidade regional tem permissão para editar são essas duas células aqui. O verificado por o R, onde ele coloca sim ou não, e a data que ele fez essa verificação. Beleza? O restante para cima, nada, ninguém, nem a regional, nem a USAV tem acesso, tá? Nenhum. E a USAV também tem acesso a esse daqui, o C9. O C9, a USAV também tem acesso, que é onde ela vai informar se fez ratificação ou não. Beleza? Então, o que acontece? Quando a gente estiver registrando aqui, pronto, ela colocou aqui que ela fez uma atividade em Açailândia, ela não registrou a data, né? Mas registrou bem aqui a placa do carro, NHS, cadê que eu não enxergando? NHS 9431. Beleza. Ela registrou aqui uma quilometragem, ela registrou aqui, tudo direitinho. Fez uma atividade, vamos dizer que é ponto de risco. E aí ela fez a fiscalização. Ela não identificou qual era o ponto de risco, está vazio. E eu sei que eu preciso dessa informação. Aqui ela disse que foram 30 pessoas. Estou só cogitando, não recebeu diárias, né? E aí aqui ela informou a matrícula e aí colocou aqui, Fernanda. E aí ela foi com o da prefeitura. Não sei nem se tem o nome, vou botar aqui, a Marchalita é do quarto, tá bom. Pronto, estou só conjecturando. O que é que a regional vai fazer? Vai chegando esse período todinho aqui e ela vai percebendo que tem situações que precisam ser preenchidas. O que eu posso fazer bem aqui? Isso aí eu posso. Adicionar comentário. Aqui, ó. Clica com o botão direito e vai procurar esse nome aqui, comentário, tá? Quando eu procuro este comentário, eu venho aqui pelo arroba, começo pelo arroba, já vai sair as pessoas nos e-mails de que estão lá, né? No caso aqui, o e-mail é da USAV, Açailândia, tá? Atribuir a Açailândia é a questão da notificação. Aí eu digo aqui, USAV Açailândia, por favor, preencher o campo com a data. Beleza? Quando eu preencho isso, eu mando atribuir. O que é isso, gente? A pessoa vai ser notificada de que tem um campo lá que precisa ser revisto. Então, eu não preciso telefonar. E outra coisa, quando a Fernanda for abrir esse chamado, ela vai dizer, abrir visualização de chamado e ela vai informar o que foi que ela fez. Então, ela vai ser notificada e ela vai ter que finalizar aquele chamado. É como se fosse o chamado do Cigama. Vocês estão compreendendo como melhora a nossa comunicação? Da mesma forma que a gente na central, né? Se tem algum campo, sempre vai estar lá, ó. Quem vai estar sempre, quem te sinalizou, quem está te pedindo a orientação, ou alguém que, por exemplo, da supervisão pode estar te pedindo para te mandar as comprovações de realização daquela atividade. Tudo isso você vai poder fazer por aqui, tá? E foi atribuída à pessoa responsável pelo aquele e-mail para que ele dê uma resposta, tá? Então, sempre enquanto ela não atribuir, não fechar, é porque aí eu já não consigo mais colocar, porque aí teria que ela entrar e ver como aparece para ela e como ela vai responder. Mas é muito intuitivo, tá? Não é uma coisa de bicho de 7 cabeças. E aí a gente pode conversar a respeito disso daqui. Então, assim, a unidade, ela pode chamar em qualquer lugar que ela tenha acesso, por exemplo, aqui no campo data. Eu posso vir aqui, se eu não estiver conseguindo acesso para cá, eu posso vir aqui no campo data, adicionar o comentário e perguntar por que não está sendo preenchido.
Ah, já tem 10 dias no mês de abril e ainda não houve o preenchimento aqui da USAB. Então, você já pergunta na própria planilha, chama pelo arroba o e-mail da USAB, por que não está sendo preenchida, né, a informação, né, para que você vai fazer esse acompanhamento. Quando encerrar esse acompanhamento, é quando a unidade regional, que aí a USAB não tem acesso a esse verificado por, vem e coloca aqui, foi verificado pela UR? Ela vai dizer que sim, automaticamente sinaliza que está verdinho e que pode encerrar. E ela coloca a data. Quando ela fizer isso, o compartilhamento, né, que aí quem vai olhar aqui, né, quem vai ser o responsável por monitorar, vem aqui, tira de editor apenas para leitor, tá? Tira de editor para leitor. E aí salva. O que acontece com quem é leitor? Ele simplesmente pode baixar. Ele abre o arquivo, ele não tem nenhuma abertura para escrever nada. Aqui é porque eu sou a proprietária da planilha, então eu tenho todas as permissões, né? Mas ele não consegue ver nada, ele vê tudo, mas ele não mexe, ele não altera, ele não deleta a informação. Mas aí ele pode vir aqui no arquivo e mandar fazer download. Quando ele mandar fazer download, ele pode fazer em Microsoft Excel. Vai baixar uma planilha para o computador, o drive do computador, né? O PC do computador. E aí, nesse momento, você pode manipular. Tá? Central, o que vai ser feito? A central ela pode monitorar, que vai ser feito lá com eles, todo o compartilhamento de leitor para compartilhar e eles poderem verificar planilha por planilha de USAB, se assim o quiserem, como terá uma única planilha que eles vão ter o acesso para sugar todas as informações. E a partir do momento que ele abrir, ele atualizar, tudo se junta da unidade regional e ele vai trabalhar também com tabela dinâmica, com tudo, porque ela vai estar mais preparada para consolidar as informações. As informações vão estar consolidadas nessa outra planilha, que é uma planilha mais de análise, né? Não de consolidação. Por isso é que eu disse que aqui a gente avança e a gente não vai mais conversar, não vai Ctrl+C, Ctrl+V planilha para planilha, elas vão ser sugadas automaticamente por uma ferramenta chamada Kelly, e daí a gente vai seguir adiante. Aí nós vamos ter um outro momento para a gente conversar com a central de que eles vão fazer a partir desse momento que estiver implantado. Beleza? Chegaram no entendimento? Alguém tem dúvida com relação a isso? Pronto, ali está dizendo. Nádia está com uma levantada. Podem conversar agora. Quem é agora? A Moré. Pelo chat aqui, nós verificamos que a Michele pergunta a Carol. Nós aqui, da Central, visualizaremos e validaremos. Validaremos ao SALF por o SALF. É isso, Carol? Não. Vocês podem visualizar, mas vocês não vão precisar validar, tá? Vocês vão ter um único arquivo, que é a outra inteligência das planilhas, que é especificada para a Central. Ok, Carol. Ainda registramos para perguntas desse bloco Nada. a UR Caxias, na pessoa da colega Nádia Medeiros. Nádia, formule sua pergunta, por favor. Carol, não ficou claro para mim, já que eu só tenho acesso a 2 células, que é o validar e a data. Então, nelas é que eu vou chamar a observação de cada planilha para o SAV, quando eu identificar alguma inconsistência, ou eu vou ter acesso em cada planilha a poder fazer essa notificação para o SAV? Nádia, a única que tu vai poder editar, ou escrever, ou deletar, é nessas duas células. Agora, adicionar o comentário é em toda a planilha. Porque isso não mexe com a informação, tu não consegue apagar a informação, tu só está acionando a pessoa para te esclarecer melhor.